Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Esse é um episódio especial, onde vamos tratar do assunto do coronavírus, pois é um tema muito relevante nesse momento. Então, sem mais delongas, olá, Walter. Oi. Poderia fazer uma oração para começarmos? Com certeza. Pai Celeste, há eventos significativos ocorrendo no mundo e precisamos de sabedoria do alto para compreendê-los. Oro pelo Espírito e tua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Os desdobramentos sobre o coronavírus têm aumentado tremendamente nos últimos dias. O mundo de hoje de manhã não é o mesmo que o da semana passada. Você poderia nos passar alguma informação que você tem ou recebeu sobre o que está acontecendo com o mundo? Bem, vamos começar do início. Bem do início. Há muitas histórias sobre o coronavírus na internet. Por exemplo, há diversas profecias e pessoas muito empolgadas sobre as profecias. Sylvia Browne previu que no ano 2020 haveria esse vírus que surgiria por um curto período de tempo e desapareceria. Há livros escritos antes disso explicando que essas coisas surgiriam. Há TED Talks de Bill Gates, por exemplo, que isso era algo que estava no horizonte. Não apenas uma possibilidade, mas uma probabilidade. Há filmes sobre essas coisas contagiosas. Parece que a mente da humanidade tem sido colocado nessa rotina a fim de aceitar a inevitabilidade de tal evento. Permita-me falar logo de cara. Isso não é um programa que vamos discutir essas teorias, ou entrar em teorias da conspiração a respeito dessa questão. Não vamos tratar de discutir se essas coisas são ou não são legítimas. Se errarmos, temos que errar do lado da precaução, ou seja, aceitarmos que as informações que temos é genuína até certo ponto. Chegamos até apoiar a legislação em curso e tentamos ser cidadãos responsáveis. Então isso precisa ser dito logo de cara. É claro que, se for passada alguma lei contrária à lei de Deus, a situação muda de figura. Hoje não quero falar necessariamente sobre a legitimidade. Vamos mencionar uma ou duas coisas. Falaremos sobre o fato de isso ser uma crise, mas quero falar mais sobre o resultado. Para onde tudo isso está nos levando? Qual é o resultado possível ou provável? Precisamos de informações confiáveis sobre isso. Tem havido diversos desdobramentos e escalações. Por exemplo, o governo alemão anunciou grandes escalações com relação a restrições e a liberdade de associação. Tudo isso. Houve também uma discussão muito interessante na TV na Alemanha. Acho que foi ontem. É bem recente. Vou tentar passar algumas informações. Foi pelo Instituto de Pesquisa e Política Comunitária. Está em alemão e chama-se Institut für Wissenschaftsforschung und Gesellschaftspolitik. Um especialista no ramo de epidemiologia e doenças respiratórias, Dr. Wolfgang Wodark, foi o orador. E para mim, me impressionou. Não podemos passar aos telespectadores porque está em alemão, mas me impressionou ver que ele estava totalmente surpreso com o modo como essas coisas vinham sendo tratadas.
Ele disse que o vírus, o coronavírus, faz parte de uma população geral de vírus da gripe. E embora o percentual em meio aos outros vírus da gripe seja de até 15%, nunca na história, quando houve um vírus mortal por aí, um vírus foi isolado do resto do grupo e se tornou objeto de tanta atenção. Ele mencionou, por exemplo, a gripe suína, que é uma gripe muito grave, e o fato de que diversas pessoas foram afetadas, nunca houve no passado a ideia de removê-lo do pacote de vírus e torná-lo o assunto especial da pandemia. O mesmo com a gripe aviária, o vírus HN, eles também foram isolados. Mas quando os exames foram feitos, não foram isolados dos outros vírus e tornados objetos com regras e regulamentos especiais. Ele diz que o mesmo deveria ser aplicado a esse. Ele não entende por que há tanta publicidade e quem se beneficia dessa publicidade. Ele levanta esse ponto interessante e ele passou muitas estatísticas e resultados. Foi uma conversa bem interessante. Contudo, houve um documento liberado pelo governo alemão, em outras palavras, um documento oficial, e esse documento foi intitulado, deixa eu pegar aqui nas minhas informações, e veio do Deutschen Bundestag. Em outras palavras, esse é um documento oficial, é um Drucksache 17, ou seja, comunicado à imprensa 17/12051, lançado em 2013, baseado em pesquisas no ramo de possíveis epidemias e catástrofes. E como o Estado deveria responder a isso? Para mim, esse documento é impressionante, pois veio de 2012, ou seja, há 8 anos, já há um tempinho. A primeira parte do documento fala de inundações e como deveria ser a resposta do governo para isso, caso haja inundações. E a outra parte do documento fala de análise de risco e da proteção da população contra uma pandemia de vírus, como o mod SARS. Eu tenho esse documento aqui comigo. E para mim é impressionante, porque é como um esquema do que estamos vendo atualmente no mundo. Na verdade, isso espelha de maneira tão exata que é como um roteiro. É incrivelmente interessante. Se eu pudesse voltar aos filmes produzidos, tais filmes também são roteiros possíveis, ou resultados possíveis. Sempre falei em minhas palestras passadas sobre o mundo de Hollywood, que não é nada mais senão um teatro jesuíta. Será que estamos seguindo o roteiro? É uma possibilidade. Mais uma vez, eu quero reiterar, não se trata de isso ser ou não real, mas do possível resultado acerca das ramificações proféticas de tal surto. Quando eu analiso este documento, lembre-se, é de 2012, já faz um bom tempo. Aparentemente, foi mais ou menos quando o coronavírus fez sua aparição na própria Alemanha e foi rotulado como um possível veículo desse tipo de pandemia. O documento nos dá uma análise de como isso terá seguimento e pergunta: qual é a probabilidade disso ocorrer? E o próprio documento responde: altamente provável. Então isso vai acontecer.
É um esquema sobre como reagir quando de fato vier a ocorrer. Tem uma tabela logo no início, onde analisam as ramificações e danos causados por um surto assim. Mais adiante, no documento, eles apresentam os números envolvidos. Ora, Angela Merkel recentemente fez um anúncio público com uma aparência bastante séria, onde disse que até 70% das pessoas poderiam ser infectadas com esse vírus. Também fizeram a mesma pergunta para esse Dr. Wolfgang Wodarch. E quanto às ramificações? E todas essas pessoas afetadas? E ele disse, sabe, se analisarmos uma epidemia, ou até mesmo um cenário comum de gripe, onde as pessoas ficam gripadas, e num dado período de tempo, pode chegar até 70% da população com gripe. Se você perguntar a alguém, você ficou gripado ano passado? A maioria das pessoas dirá que sim. E outras dirão que não. Eu me livrei da gripe esse ano, mas a maioria dirá que teve a gripe pelo menos uma vez. Ora, se alguns escaparam, 70% com gripe não é algo extraordinário. Mas se não há prova direta quanto a qual vírus causou essa gripe, tudo fica misturado nesse grande amontoado conhecido como gripe. Se você tem uma publicidade assim, então todo mundo passa a conhecer o vírus. Me impressionou ver que os Estados Unidos têm um artigo no qual o Dr. Mark Siegel disse: isso é muito estranho, pois ele tem todas essas pessoas, mas em primeiro lugar, ele não pode ir vê-las, porque elas estão infectadas. Então, basicamente, deve-se entrevistá-las por telefone, para saber do que se trata. E os kits de testes não estão à disposição da população para saber a qual vírus estão sendo realizados testes. Então, a maioria das pessoas não estão sendo testadas de fato, pois não há kits de testes disponíveis. Ora, não se vê essas pessoas. Elas estão em casa e não são testadas. Elas têm os sintomas, mas não se sabe se seriam apenas sintomas normais associados a uma gripe comum ou não. Nem os laboratórios vão testar. Claro, pois poderia colocá-los em risco de infecção. Isso é bem estranho. Se voltarmos a essa representação gráfica, quanto aos efeitos disso tudo, ela está dividida em categorias. Quanto ao efeito aos seres humanos, quanto ao efeito ao meio ambiente, qual o efeito à economia e qual os outros efeitos. E nós vamos falar sobre alguns deles. Morte. Estão falando aqui sobre categorias de A a E. E o máximo em E é possível que esteja em 7,5 milhões de mortes como consequência. Então dizem que o impacto vai ser muito grande sobre os seres humanos, com uma probabilidade de 7,5 milhões de mortes. Pessoas lesionadas e doentes estão no mesmo número e na mesma categoria. Aquele que precisa de ajuda, mais uma vez, estamos falando de milhões. E agora uma categoria bem interessante, pessoas desaparecidas. Trata-se de um número relativamente alto. Se considerarmos que o máximo é 7,5 milhões, então o número de pessoas desaparecidas seria entre 1/3 e metade do total. É um número bastante alto de pessoas desaparecidas. Eles explicam dizendo que talvez tiveram que viajar e não voltaram, ou sei lá, simplesmente desapareceram. Quanto ao impacto ao meio ambiente,
danos a certas áreas do meio ambiente, danos a certas áreas do meio ambiente, como construções, lençóis subterrâneos ou superfícies úteis, zero dano. Quanto ao reino animal, especialmente no setor agrícola, pode haver danos mínimos no que eles calculam. Então, os danos se relacionam mesmo aos seres humanos. A categoria é bem interessante, com danos máximos, e é a economia da população. Ou seja, o homem da rua, não necessariamente as grandes empresas, mas a economia em geral. Parece haver um grande impacto. Além disso, o impacto sobre a ordem pública será bem alto. Isso significa que podemos esperar desobediência, protestos, tudo isso. A ramificação política será massiva. E a ramificação psicológica será massiva. Mas a herança cultural não sofrerá nenhum dano. Parece que a economia, especialmente a economia do povo, da humanidade em geral, e as ramificações políticas, sofrerão ao máximo. Mas o que me impressiona quanto a esse documento é o nível de detalhes, pois é um documento bem longo, tem umas 80 páginas, e temos talvez 2/3 somente falando sobre isso. Não vou tratar de todo o documento, mas quero ressaltar alguns pontos. Número 1. Essa pandemia será global. Será uma pandemia global. Pois é óbvio, porque não dá para conter um vírus. E qual será o vetor provável? Quem será aquele que causará o problema? O cenário é que se trata de um mod SARS hipotético, um vírus. E dizem, por exemplo, SARS do tipo coronavírus, CoV. Isso é interessante. Isso foi há 8 anos atrás. O vírus provável poderá ser um coronavírus. E também colocam aí o vírus da gripe H5N1, entre outros como HIV. Mas o primeiro que mencionam é o SARS, coronavírus, COVID. E esse vírus foi isolado pela primeira vez em 2012, em 6 pacientes. E é interessante que, se tomarmos esse número hoje em dia, que foi exatamente como começou, com 6 pessoas, mas não foi considerado pandemia naquela época a respeito desse vírus. Vamos escrever o que acontece. Eles falam de períodos de incubação do vírus e quanto levará até o desenvolvimento de sintomas. Seriam 5 dias e 14 dias até que se manifestasse fortemente. E o que ela faz é detectar o sintoma respiratório e pode-se ficar tonto, ter cãibras e letalidade. A letalidade é um termo interessante. São aqueles que morrerão como resultado da infecção. Ou seja, não se trata de toda a população, mas daqueles que estão infectados. A letalidade será alta. O que isso realmente significa? Onde ele vai aparecer? Eles dizem que vai aparecer ou será manifesto especialmente na Ásia, América do Norte e Europa. Interessante. Por que não no restante? Bem, uma das razões pelas quais eles podem dizer isso é por causa do próximo dado que nós vamos ver agora. Inicialmente, seriam 10 casos na Alemanha, e logo se espalharia até praticamente 70% da população, como disse Angela Merkel. Quando isso aconteceria exatamente?
E eles dizem que ocorreria no mês de fevereiro na Ásia. Não é interessante que isso surgiu em fevereiro na Ásia? E eles disseram isso há 8 anos atrás, que provavelmente viria da Ásia. E em poucas semanas depois, a dimensão de tudo isso seria sentida. E em abril, seria identificado como MOD-SARS, ou coronavírus, e logo iria à Europa e aos Estados Unidos. Então viria do sudeste da Ásia, que é onde está a China, e viria da feira livre, de onde estão os animais. E é exatamente o que aconteceu. Para mim, isso é impressionante. E apenas 2 pessoas que estariam na Ásia trariam a doença para a Europa. E de lá se disseminaria rapidamente. Para mim, o que é interessante é a duração. Isso é impressionante. Pois há muitas opiniões diferentes sobre isso. Sim, claro, disseram que somente algumas semanas, alguns meses. Vamos ver o que estão dizendo e voltaremos ao que algumas pessoas estão dizendo. Então, até quando continuarão esses desdobramentos? Podemos ter novos casos aparecendo o tempo inteiro. Mas, aparentemente, que a duração provavelmente será 3 anos. Esse documento diz que 3 anos. Quando voltamos ao que a mídia tem dito atualmente, eles disseram algumas semanas. Então disseram 3 meses. Acho que Donald Trump disse 6 meses. E agora as notícias mais recentes mostram um comunicado na Alemanha de que as restrições, como consequência do vírus nessa fase, estima-se de que perdurem por cerca de 2 anos. Estamos nos aproximando desses 3 anos. Temos um gráfico que mostra como isso ocorre. E veremos no gráfico que, de um lado, temos o número de pessoas que adoecem, em percentagem. E na parte inferior, temos um período de 3 anos em dias. Temos 360 dias, ou seja, 1 ano, logo 2 e 3 anos. Tudo planejado para um período de 3 anos para esse vírus. Então, como serão os desdobramentos e quantas pessoas ficarão doentes? Já vimos esses dados no gráfico inferior. Então, não temos que entrar nesses detalhes. Ora, qual será o impacto? O impacto será enorme, pois não afetará somente a Europa, mas o mundo inteiro. A próxima pergunta é: que medidas serão implementadas para deter o vírus? A primeira, obviamente, é a quarentena, e especificamente a autoquarentena. É interessante que, ao analisarmos esse documento, vemos que é exatamente o modo como isso está sendo tratado. Esse é o esquema, e até onde eu consigo enxergar, estamos seguindo o esquema ao pé da letra. À medida que ouvimos um anúncio após outro, é interessante que eles dizem que não haverá um modo específico como os países lidarão com isso. Há esquemas diferentes de como lidar com isso, e países diferentes usarão meios diferentes. E os impactos provavelmente variarão. E isso terá enormes repercussões políticas, porque algumas pessoas vão jogar o jogo da culpa e lançar a culpa no outro, querendo saber quem é que fez e quem não fez a coisa certa. É interessante ver que, politicamente, com os desaparecimentos, alguns críticos na China simplesmente desapareceram. Ninguém sabe onde estão. Então haverá isolamentos e isolamento domiciliar. E também haverá uma redução em seus direitos básicos.
Temos uma lista impressionante. E o direito de privacidade em seu lar também será tolhido. Ou seja, mesmo em sua esfera doméstica, o braço da lei será notado e a liberdade humana básica será tolhida. Além disso, por decreto governamental, as pessoas podem ser obrigadas a se sujeitarem à vacinação, por exemplo, ou outras medidas que eles poderiam prescrever. Eles dizem que as ramificações, em se tratando de sua vida social, seriam astronômicas. Em outras palavras, falemos francamente, a vida vai mudar completamente. Não somente por uma semana ou um mês, mas estamos falando de anos. Uma das consequências, obviamente, é que as férias serão canceladas ou teriam que ser adiadas. E isso teria um amplo impacto no setor de turismo. Então, o setor de turismo será terrivelmente afetado. Onde nós moramos, no país em que vivemos, ele sobrevive quase de 100% baseado na indústria do turismo. Então, se isso realmente suceder do modo como estão afirmando, acho que haverá graves repercussões aqui na área onde vivemos. Então, que áreas serão especialmente afetadas? O setor de energia, eletricidade, gás, petróleo mineral, etc., não será afetado. Isso vai continuar. Telecomunicações, informações, isso vai continuar. No que se refere ao tráfego aéreo, haverá repercussões massivas. Os únicos voos que provavelmente serão permitidos serão os voos de cargas. No que se refere à indústria de navegação, o transporte de carga continuará, mas onde houver aglomeração de pessoas, isso também será proibido. Assim será para o setor de turismo. É interessante que eles também falam do tráfego. Em outras palavras, os números de carros nas estradas. Inicialmente, isso aumentará drasticamente, pois as pessoas não poderão fazer uso do transporte público, pois aí haveria aglomeração e, por causa disso, haveria sobrecarga nas estradas e também teria que haver restrições a isso. Haverá problemas logísticos massivos para trazerem alimentos às regiões, pois a guarda de algumas fronteiras que não estavam em operação no passado terão que ser ativadas. Para mim, é interessante que a Polônia, que faz parte da União Europeia, não pode mais movimentar seus caminhões para dentro ou fora do país. As guardas de fronteiras desativadas foram ativadas. A Itália está isolada. Todas essas diversas áreas serão impactadas. Embora não devessem ser, haverá, obviamente, impactos maciços na esfera médica e no setor farmacêutico. Além disso, é interessante falar sobre a nutrição. Ora, a produção alimentícia continuará, mas terá impactos maciços, porque a população estará doente. Os agricultores estarão doentes. Alguns deles morrerão. Então haverá uma redução maciça, sem falar na redução maciça de alimentos que chegará às regiões. Então parece que um estilo de vida simplificado está perto de acontecer. E a vida como de costume, com todos os luxos e essas coisas, será algo do passado. Me lembra os regulamentos na Segunda Guerra Mundial,
Ou mesmo na Primeira Guerra Mundial, quando houve tais restrições importantes em alimentos. E, por exemplo, certos itens de luxo como farinha branca, farinha de trigo, não era permitida, era proibida por lei. Os militares foram autorizados a obter algumas dessas coisas. E sabe o que é fascinante? Na Suécia, por exemplo, e na Noruega, nos países nórdicos, toda a produção de carne de porco foi confiscada, porque era para os militares na Segunda Guerra Mundial. Durante o regime nazista, estavam tentando dominar o mundo. Todos esses itens alimentares foram para os militares. E as pessoas tiveram que voltar a um estilo de vida muito simples. E as doenças no mundo começaram a cair. Sim, doenças cardíacas, câncer. O gráfico foi lá para baixo. E as pessoas começaram a ficar mais saudáveis. Mas no meio dos militares, as doenças cresceram como louco. De modo que, por exemplo, Romo, em um certo estágio, teve que proibir a carne de porco porque seus soldados estavam ficando doentes como consequência disso. Por um lado, isso é uma notícia. Mas, por um outro lado, não foi tão ruim assim. Sabe, há uma declaração que eu li onde diz que o que comemos afeta a mente. E se tivermos uma dieta simples, nós vamos ter um discernimento melhor sobre o que está acontecendo. Então, talvez isso seja um mecanismo, mesmo que nesse cenário de pandemia, a humanidade obtenha uma visão, uma mente mais clara, porque o problema é muito maior do que o vírus, na minha opinião. Então, assim que terá um grande impacto na nossa maneira de sobreviver. E eu tenho certeza que algumas pessoas terão sérios problemas com isso. Os bancos continuarão suas transações financeiras, o parlamento continuará, tudo isso vai continuar. Mas o sistema de justiça será impactado. Achei interessante o que eles disseram, por exemplo, que os júris já não serão mais permitidos. Então, o juiz vai decidir o que é certo ou errado e o júri já não vai mais existir. Porque você não pode ter um grupo de pessoas juntas. E isso é um problema sério. Haverá um problema massivo quando se trata de coleta de lixo. E se estima que pelo menos 7,5 milhões de pessoas morrerão do vírus durante os próximos 3 anos. E isso é só na Alemanha ou é no mundo todo? Isso é o que eles dizem sobre a Alemanha. Mas se você dividir esses 3 anos, você sabe, as pessoas morrem todos os anos, então vai ter um número expressivo. Isso é algo bem interessante. Agora, tem uma outra coisa que pode acontecer. Poderia haver um aumento maciço de roubo, porque as pessoas ficarão mais vulneráveis e afetadas com as restrições e as vendas ilegais e contrabando e muitos medicamentos falsos. E muitas coisas acontecerão contra a sociedade civil. E quando eu olho para o cenário profético, eu acho uma citação muito interessante no livro Educação. E diz, ao mesmo tempo que a anarquia está tentando varrer toda a lei, não apenas a divina, mas também a lei humana, e centralizando todo o poder em uma vasta combinação de enriquecimento de poucos à custa de muitos, a combinação das classes mais pobres para a defesa de seus interesses, o espírito de inquietação, de tumulto e derramamento de sangue, e em todo o mundo a disseminação dos mesmos ensinamentos que levaram à Revolução Francesa, participando para envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante a que convulsionou a França. Quando eu penso em Bernie Sanders, por exemplo, e o seu propósito é protestar contra essa disparidade entre ricos e pobres, embora ele esteja certo, um de seus funcionários disse algo. O que foi que ele disse? Guilhotine os ricos. Guilhotine os ricos. Isso é tão remanescente dessa declaração de Revolução Francesa.
é um tipo de ideologia que levou os franceses à Revolução. Estão todos tendendo a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante ao que convulsionou a França. Tais são as influências a serem enfrentadas pelos jovens de hoje. Para permanecer no meio dessa convulsão, eles devem alicerçar o caráter. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua mente e com toda a sua alma. Por isso, se olharmos para todas essas ramificações políticas, então veremos que é surpreendente como estamos seguindo exatamente esse projeto. As companhias aéreas já não vão mais poder operar, nem para turismo ou viagens em geral. Toda a sua família vai ser afetada. A vida vai mudar. E já está sendo pedido um resgate de trilhões de dólares só para manter os voos. E, de fato, aqui nesse documento diz que os governantes terão que ajudar as companhias. E uma outra declaração na internet é que os governos terão que ajudar essas grandes indústrias. Do contrário, elas não sobreviverão. E claro que também haverá o efeito psicológico. Você terá que se afastar de grandes grupos de pessoas. Estamos sendo restringidos abaixo de 100 e depois abaixo de 50, de modo que a liberdade de associação mudará. Agora, isso também é uma maneira, além de impedir a propagação de doença, é uma maneira de controlar as pessoas para que não haja anarquia se desenvolvendo sobre essas condições. E se a mão da lei se estende até a sua casa, agora, imagine se ela se estender até a sua comunicação. Não existe uma lei a ser aprovada em Israel agora que seu celular, seu telefone, será monitorado. Do que se trata? Diz que o governo aprova vigilância em massa dos telefones israelenses para conter o coronavírus. Então, há muita legislação que está sendo implementada e vigilância sendo aperfeiçoada na China. Essa é a mesma tecnologia disponível no resto do mundo. Já está na maioria dos países. Exatamente. Que poderá ser usada nessa situação também. Então, você não tem a permissão para ter essa interação social. Tem que evitar a vida pública. As coisas que acontecem no esporte, na vida pública, influenciou tudo isso. E, é claro, afeta a sua liberdade de estar em certos lugares, em certos momentos. E qual vai ser o impacto disso? Bem, as indústrias pequenas é que vão sofrer mais. Alguns cafés e pequenos restaurantes já estão fechando. Pequenas indústrias privadas não serão capazes de sobreviver. E eu acho isso bastante interessante. E não acho que tenhamos que dizer, mais uma vez, que esse documento é um mapa, é um projeto que está sendo seguido. Tudo isso é justificável? Essa é a pergunta que esse doutor faz. E a sua pergunta me fascina. E se tudo isso for orquestrado? O que não estamos dizendo que é, porque parece genuíno, mas e se for? Mas se fosse, quem se beneficiaria? Se isso for orquestrado ou não orquestrado, isso na realidade não é relevante, porque estamos basicamente em uma situação por algum motivo. E me parece que essa situação não vai desaparecer muito em breve. As leis estão se tornando cada vez mais rigorosas, e eu tenho a sensação de que isso é uma preparação ou é a coisa real quando se trata daquilo que estamos esperando por muito, muito tempo. Os eventos finais nesse planeta e as leis que estão sendo associadas a ele. E isso vai ficar cada vez mais fascinante se olharmos de algumas dessas leis. Mas nós vamos ver isso mais tarde. E se isso for real? E se tudo isso seguir de acordo com o que está aqui nesse mapa, nesse projeto?
Então, é possível que tenhamos entrado no pequeno período de tribulação? É possível que essas declarações que nós vimos estejam aos poucos chegando a um cumprimento? Eu tenho um texto aqui do Lar Adventista que diz: repetidas vezes o Senhor tem instruído que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades, levando-as para o campo, onde podem produzir suas próprias provisões, pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Devemos começar agora a acatar a instrução dada inúmeras vezes: sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas, e onde estareis livres das interferências dos inimigos. Ainda há tempo? Ou talvez já estejamos um pouco atrasados? Seja o que for, essas instruções foram dadas há muito tempo atrás. E por que você não poderá comprar ou vender? Nós falamos sobre isso no programa anterior. Não é porque o seu cartão bancário não funcionará mais, pois o sistema bancário continuará de acordo com esse documento. Mas e se não houver nada nas prateleiras? Não é isso que está acontecendo? Temos lojas fechadas. Você pode ver isso na internet, as prateleiras vazias. E nós aqui vivemos numa cidadezinha muito pequena, que se você piscar, você já passou por ela. E as lojas estão vazias, mesmo aqui. E esse é o extremo sul da África, onde nenhum desses regulamentos realmente entrou em vigor. Mas eles já estão falando sobre isso. E na Europa, as prateleiras estão vazias. E eu tive uma conversa com um jovem cerca de um ano atrás. E essa pessoa estava veementemente contra a ideia de que estamos vivendo perto do tempo do fim. E eu tenho um pequeno jardim. Não é um jardim muito grande, mas produz tomate, alguns vegetais, um alface aqui, um alface ali. E ele estava perguntando, para que isso? Para que se importar com isso? Por que não ir ali na esquina e comprar no supermercado? E eu disse para ele, jovem, e isso foi um ano atrás. E eu disse para ele, e se você for no supermercado e o supermercado estiver vazio? E se não tiver nada nas prateleiras, o que você vai fazer? E ele olhou para mim como se eu não fosse desse mundo. E disse, você está louco? Isso nunca foi assim e nunca jamais será no futuro. E eu disse, bem, é melhor você orar para que continue assim. Apenas um ano depois, e as prateleiras estão vazias. Agora, eu não estou sendo um traficante de medo, mas isso é a realidade. E eu acredito que poderíamos estar muito perto do tempo que estávamos esperando. E não será um momento agradável. Será um período difícil. E com a anarquia aumentando e à medida que as leis são promulgadas, que vai enforçar o novo status quo, então vamos ver grandes mudanças no mundo. Agora, o governo já está anunciando que eles estão liberando os militares para tomar conta dessa situação. Alguns funcionários já terão poder de fazer cumprir essas leis. Na França, se você estiver na rua depois de um certo horário, você será multado. E essas leis se tornarão cada vez mais rigorosas. O Donald Trump já colocou a Guarda Nacional nas ruas. 1.000 tropas em 6 estados em resposta ao coronavírus. E o estado de emergência já foi declarado em vários países. E o próximo passo do estado de emergência é a lei marcial. E se a lei marcial for aplicada? Porque o interessante da lei marcial é que ela substitui a lei de um país. Isso significa que se a lei marcial for declarada, as constituições não serão mais válidas. Agora, há um outro ponto que precisamos discutir, e que é absolutamente fascinante. Se trata das leis escondidas de Noé.
Agora, as leis de Noé são bem cabalísticas. Ela vem do Cabala. A Cabala é o misticismo judaico. E de rabinos judeus, e de acordo com essa filosofia, que a propósito você não encontra na Bíblia, você encontra no Talmud. E se você lê o Talmud, então você está lendo um documento fascinante que pode ter elementos da Bíblia, mas sua própria interpretação, é claro, é muito diferente. Por exemplo, se você ler sobre Jesus Cristo no Talmud, então seus cabelos vão ficar em pé. Não no seu caso, é claro. Mas esse é o cenário. Agora, quais são as leis de Noé? De acordo com essa filosofia, essas leis foram dadas originalmente a Adão e Eva. E depois de, claro, que quando essa primeira população desapareceu, então depois de ser dada aos antediluvianos, foi dada aos pós-diluvianos, no caso Noé, e agora eles chamam de as leis escondidas de Noé, que foram dadas antes das leis do Sinai, de acordo com essa filosofia. E, portanto, elas são aplicáveis não só a um povo, como os judeus, por exemplo, mas aplicáveis a toda a humanidade. E você pensaria que essas leis escondidas de Noé seriam apenas partes da filosofia judaica. Não, não é. Eles colocaram o nome de Noé porque isso se aplica a toda a humanidade. Agora, aquelas pessoas que estão interessadas na nova ordem mundial, eles dizem que essas leis devem ser aplicadas a todas as nações. Deve se tornar uma lei universal. Agora, existem 7 leis escondidas de Noé. E nós não precisamos entrar em todos os detalhes sobre o que eles dizem, mas a primeira lei diz que não devemos profanar a unidade de Deus. E isso é uma lei muito fascinante, porque não profanar a unicidade de Deus, isso afeta amplamente as religiões monoteístas. E você sabe, o Papa teve essa reunião sobre as religiões monoteístas estarem juntas para trabalhar juntos. Nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, sobre as crenças abraâmicas, as religiões de crenças abraâmicas, etc. Interessante que todo mundo deve aderir a essas leis escondidas de Noé. Não amaldiçoe seu Criador. Veja que são elementos religiosos nessas leis, certo? Não assassine, não comer carnes de animais. Essa lei aparentemente foi acrescentada mais tarde. Embora Adão e Eva aparentemente tenham recebido apenas 6 leis, essa lei foi acrescentada depois do dilúvio. Então você deve respeitar as criaturas de Deus. Se você se aprofundar mais nisso, você vai ver que são leis ambientais. Então, as leis ambientais são muito importantes. E nós temos esse problema hoje. Não roubarás. Isso são leis muito interessantes para mim, porque no Rerum Novarum, a encíclica papal, se você tiver uma necessidade, você pode pegar daqueles que são mais ricos, o que, no meu entendimento, isso é chamado roubar, mas, de qualquer forma, você não deveria roubar nesse mundo perfeito, que será a nova sociedade da humanidade. Em seguida, fala sobre aproveitar e canalizar a libido humana. Agora, isso é muito interessante porque o que isso realmente significa? Significa que estupro, adultério ou incesto ou relações homossexuais são proibidas agora. E desses, apenas 2 são proibidos agora, que é incesto e estupro. Não há lei contra o adultério. Já existiu lei contra o adultério antes, mas não existe mais. Estupro ainda é um problema. Homossexualismo, claro, não é problema nenhum. Será que isso vai retornar com essa lei? Então serão estabelecidos 7 cortes de lei ou tribunais que assegurarão a justiça em nosso mundo. Há um ponto que, se você infringir as leis de Noé, existe a possibilidade da pena de morte. Será que isso são apenas leis hipotéticas?
E se forem, seria interessante. Particularmente a primeira, não profanar a unicidade de Deus, de forma alguma. Agora, o Talmud é um documento que tem muitas coisas negativas sobre Jesus. E uma das coisas que o Talmud e os judeus na Bíblia tinham contra Jesus é que ele alegou que ele e seu pai eram um. E eles pegaram pedras para apedrejá-lo, porque você está dizendo que é igual a Deus, certo? Então, se alguém basicamente dizer que Jesus Cristo é Deus e Senhor, poderia entrar em conflito com as leis ocultas de Noé. Agora, elas são apenas hipotéticas? E a resposta é, não, eles não são. Porque George Bush, o pai, ele fez aquele famoso discurso sobre uma nova ordem mundial, onde todas as nações que você conhece trabalhariam juntas e se uniriam, e isso seria uma possibilidade distinta. Ele realmente reconheceu como lei as leis ocultas de Noé, em 1991. Sim, há um site para isso. Na verdade, você pode ir para o site do Congresso. É um website oficial do governo? É o website oficial do governo. E aqui está toda a seção onde eles intencionaram como uma lei. Então, as leis ocultas de Noé já estão nos livros de lei dos Estados Unidos, da América. É claro que elas nunca foram promulgadas, porque da maneira como elas foram escritas, seria contra a Constituição vigente, que permite que você adore em qualquer maneira, que você julgue de acordo com a sua consciência. Isso é necessário, certo? E se a Constituição for suspensa por causa da lei marcial? Então, a lei oculta de Noé estaria ativada, certo? Isso é interessante. Bem interessante. E sobre a Europa? Um dos presidentes anteriores da Europa, Herman Van Rompuy, que a propósito era altamente aclamado pelos jesuítas como um de seus homens, o que ele disse? Diz que ele busca a maior disseminação dos valores universais conhecidos como as leis secretas de Noé, e também continua dizendo que o Major-General Michael Jeffrey, que foi governador da Austrália, lamentando o colapso de famílias e o abuso de drogas e álcool na sociedade moderna, em uma carta de 2008, e escreveu que ele acredita que observar os valores fundamentais das leis secretas de Noé podem ser um antídoto para esses males da sociedade. Então, as leis ocultas de Noé já são leis nos Estados Unidos, que não estão ativas por causa da Constituição, mas elas já estão lá. Acho isso fascinante. E por um homem que disse que é para a nova ordem mundial. E a lei é chamada de o Dia da Educação. Então é chamado Dia da Educação. E o Papa quer reunir os líderes mundiais em uma reunião sobre educação. Então parece que o quebra-cabeça está se montando. Agora, de acordo com minha Bíblia, o pequeno chifre do capítulo 7 de Daniel é o papado. É assim que os protestantes têm visto durante a história. E porque os critérios se encaixam 100%, não pode ser mudado. E se ele é o chifre pequeno e é o anticristo, então ele tem uma agenda, que é determinadamente destronar Jesus Cristo do trono. E nesse tempo de crise, e é fascinante para mim que nesse documento que lemos, disse 3 anos. Sim, porque essa é a teologia da contra-reforma no reino do anticristo, que terá lugar entre 3 e 3 anos e meio, certo? Então, temos a mesa posta para os eventos finais acontecerem nessa terra? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É uma grande possibilidade. É possível que pode fracassar em 2 ou 3 ou 4 meses e as coisas voltarem como normal, e isso tudo serviu como prática. Ou talvez é a coisa real. Não sabemos. O tempo dirá. Mas se isso é real, então poderíamos estar agora
no período curto de angústia. Sim, de acordo com o cenário profético, isso vai se escalar e vai aumentar cada vez mais até que chegue o conflito entre a lei de Deus e a lei do homem. E nós sabemos que o sistema papal está profundamente envolvido em tudo isso. E você pode ver isso nas preparações feitas pelo teatro jesuíta, que é chamada, por exemplo, Hollywood, e nas filosofias que são adotadas por esses indivíduos. Então, eu gostaria de dizer que o povo de Deus deve se levantar agora. E esta é a hora de trazer a mensagem do alto clamor. Esse é o momento de não ficar em silêncio. Esse é o momento de falar de todas as formas possíveis que temos que avisar o mundo. Porque quando chegar ao seu ponto final e a marca da besta for implementada, então entraremos no grande período de angústia. E as pragas vão cair, e será tarde demais para alcançar aqueles que queremos alcançar. Eu acredito que Deus, em sua misericórdia, está permitindo tudo isso. E se isso for a peça final no esboço profético, então Ele está permitindo que as pessoas possam acordar, e as pessoas poderão seguir com a multidão ou seguir as diretrizes da palavra de Deus. No que me diz respeito, eu acho que, para você também, a palavra de Deus é o padrão. Não o Talmud, nem um outro documento, nenhuma distorção. Eu quero saber o que a palavra de Deus disse. Que é muito importante que eu saiba o que a palavra de Deus disse. E como faço para descobrir hoje o que Deus disse? Bem, está na sua Bíblia. Mas eu quero saber exatamente o que Deus disse. E é sobre isso que vamos conversar nos próximos programas. Obrigado por ouvir. Que Deus te abençoe e que Deus te dê força. Que possamos permanecer unidos sob a bandeira manchada de sangue de Jesus Cristo, o homem que morreu pelos seus e pelos meus pecados, e que é Deus manifesto ao homem. Amém. Obrigado por assistir. Walter, eu acho que seria bom se terminássemos com uma oração. Querido Pai Celestial, o Senhor nos deu uma planta em Sua palavra, um esboço dos desenvolvimentos desse mundo com antecedência. E os eventos que foram falados, por exemplo, em Mateus 24, parece estar se desenrolando diante de nossos próprios olhos. Pai Celestial, estamos olhando através de um óculos embaçado. Não sabemos, Senhor, se esse de fato é o evento final antes das grandes manifestações e da vinda de Cristo, ou se é apenas uma prática, porque não sabemos o tempo. Tudo o que podemos ver são os sinais, e os sinais estão gritando para o céu. E se isso for real, Senhor, eu oro para que o Senhor desperte o seu povo, para que ele saia do seu sono e que eles se unam no assim diz o Senhor, porque esse é o único fundamento seguro. Os abençoe e os mantenha, de acordo com o seu poder, em nome de Jesus. Amém. Obrigado e nos vemos numa próxima.